Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Já estamos com mais de 205 participantes. Nossa Senhora de poder. Uma alegria muito grande para nós. Por favor, deixem mutados os fones aí, tá? Importante para nós. E a gente vê também a importância do tema que vamos tratar hoje pela participação de todos aí. Bom, nós estamos hoje no nosso segundo Scala News. Como muitos de vocês devem se lembrar, nós tivemos o primeiro tratando sobre China, que naquele momento era muito relevante, e hoje a Corteva traz para vocês o tema, o conflito Ucrânia e Rússia, né? O objetivo da Corteva é trazer o Scala News ao vivo, sempre que tiver um assunto bastante pertinente. Então, a nossa conclusão é que realmente esse assunto deve ser tratado, deve ser mais explorado, porque é um assunto que é pertinente a todos e nem vou delongar mais sobre isso, sobre a relevância desse assunto. Então, a Corteva foi atrás de alguém de expressão para que a gente pudesse ter um dia bastante produtivo e pudesse explorar com bastante detalhe, com bastante profundidade esse assunto. Antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, a confiança de vocês em estar aqui conosco, né, junto ao Scala, junto ao Corteva. Queria agradecer a liderança da Corteva, que imediatamente, um dia antes de estourar a guerra, quando viu que estava o conflito aí se aquecendo, autorizou nós irmos atrás de alguém de renome para trazer esse assunto aqui para vocês. Então, obrigado a vocês, obrigado à Corteva, né? Espero que realmente o dia seja bastante produtivo. O modus operandi aqui, nós vamos trazer daqui a pouco o nosso professor aqui. Vocês, à medida que vocês for tendo dúvida, vão colocando no chat as perguntas de vocês, escrevam no chat aqui, tem o bate-papo aí embaixo, vão colocando as perguntas e assim que for possível, nós vamos selecionando algumas perguntas para trazer para o professor. Assim mesmo, se alguém de vocês preferir não escrever, depois que a gente ler todas as perguntas que estiverem escritas, no fim, aqueles que levantarem a mão, levante a mão aí no chat, nós vamos dar prioridade para os que levantaram a mão primeiro, para fazer as perguntas diretamente ao professor, tá bem? Então vai ter duas formas, uma escrevendo as perguntas no chat e depois levantando a mão para o nosso professor, né? Então, vamos já ao nosso debate, né? Vocês todos devem ter acompanhado aí quantos dias nós estamos no nosso 9º dia de guerra, infelizmente, e nós devemos ter... acho difícil alguém de vocês não ter visto o nosso professor convidado, o Oliver Stunkel, na TV ou na Globo News. Mutou seu... Mudo, João. Tá no mudo. Tá no mudo. Tem áudio, João. Apagou aqui sozinho, não sei como. Vocês devem ter visto de alguma forma o nosso professor convidado na TV, mas hoje ele está aqui só para a gente, e então eu não vou dar todo o detalhe do currículo dele, porque nós já mandamos, vocês já devem ter visto na televisão, mas nós temos aqui, com muito orgulho, com muito prazer, ele teve que encaixar na agenda, porque ele está sendo convidado aí para vários programas de televisão, mas com muito orgulho eu chamo aqui o nosso professor Oliver Stunkel, que é professor de Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas. Por favor, Oliver. Bom dia. Bom dia. Bom dia, João Paulo. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer participar dessa discussão hoje sobre esse tema importante, né, que está tendo um impacto, consequências importantes não só para a Ucrânia, não só para a Europa, mas para a economia e a política global como um todo. Então, o que eu queria fazer é falar um pouco sobre o que nós aprendemos na primeira semana do conflito e 3 questões especificamente que me parece que merecem destaque, falar um pouco sobre os principais cenários, né, para onde a gente está indo, quais são as opções, o impacto no sistema geopolítico, né, como isso altera também a inserção do Brasil, da economia brasileira, e, por fim, falar do impacto no agronegócio. Então vamos fazer isso, né? Então, só para ordenar aqui, vamos começar então dando um panorama da situação atual,
depois nós vamos para os cenários e depois vamos para o agronegócio, certo? Então vamos Maravilha. começar então com a situação atual. Vamos lá, professor. Tá ótimo. Antes de começar, eu queria dizer que nós vínhamos acompanhando essa situação há quase um ano. A Rússia começou a acumular tropas na fronteira com a Ucrânia em abril do ano passado. A situação meteorológica, a princípio, abre algumas poucas janelas para uma invasão, então nós tínhamos bastante certeza que uma invasão não ia ocorrer ao longo do verão. Há uma região entre a Rússia e a Ucrânia que, em função da situação meteorológica, a princípio só permite a invasão quando as temperaturas são muito baixas, senão o terreno se transforma em um pântano que dificulta a passagem de tanques. Então, a princípio, a expectativa sempre era que no fim do inverno europeu havia uma janela de oportunidade de invasão. Isso cumpriu-se a princípio, então tem desde então um acúmulo de tropas inicialmente de 80 mil até quase 200 mil no início de 2022. O objetivo da diplomacia sempre era não resolver o problema, mas adiar o conflito de alguma maneira. Isso porque as divergências entre a Rússia, de um lado, e a OTAN e o Ocidente, do outro, são fundamentais. É muito pouco provável resolver, de alguma maneira, chegar a um grande acordo que seja permanentemente resolva essa questão. E isso também é preciso lembrar hoje, que as negociações de paz que ocorrem até poderiam levar para algum tipo de cessar-fogo, mas o problema fundamental permanece, que é basicamente que depois do colapso da União Soviética há 30 anos, a Rússia deixou de ser uma superpotência, perdeu sua zona de influência, né, que é algo que grandes potências só possuem. Potências menores não costumam ter a capacidade de controlar eventos internos na sua vizinhança geográfica. E ao longo dos anos 90 e 2000, a Rússia viu aos poucos que países que antigamente faziam parte da sua esfera de influência se aproximando do Ocidente e, de alguma maneira, também o Ocidente incentivando, obviamente, trazer países como a Polônia, os países bálticos, Hungria, República Tcheca, mais próximo para si, para integrá-los no sistema de segurança e sistema econômico europeu e ocidental. E a Ucrânia, devido à importância na imaginação russa, obviamente, e também a importância estratégica para a Rússia, gerou uma reação quando, a partir de 2014, um governo mais pró-ocidental deu passos decisivos para se integrar economicamente e politicamente para o bloco ocidental. Isso iniciou uma resposta militar russa. Em 2014, tivemos a primeira invasão de uma província ucraniana, já da Crimeia, onde também está uma base militar russa. E desde então, os países estão numa situação de altíssima tensão. E me parece que a Rússia optou por invadir o país inteiro em função de um processo de transição de bastante instabilidade. O presidente Biden nos Estados Unidos tem muita dificuldade em lidar com desafios internos, uma eleição na França, uma crise política no Reino Unido e uma transição de poder na Alemanha que gerou aí uma percepção de divergência temporária, de falta de coordenação por parte do Ocidente, que explica por que provavelmente o governo russo optou por invadir a Ucrânia agora. Então, uma semana agora, depois desse conflito, quais são as questões que merecem destaque? O primeiro, que talvez seja, né, porque a gente teve muito poucos casos desse, uma guerra ampla contra um país grande, com quase 45 milhões de pessoas. Eu já vou arrumar minhas espingardas, vou me preparar. Com uma grande extensão geográfica.
É uma operação difícil. A Rússia está tendo algumas dificuldades de logística, de abastecimento das tropas. Isso tem um pouco a ver, pelo que a gente está vendo, com a moral da tropa. Não houve um preparo de comunicação oficial preparando o país para uma guerra maior. O que chama muita atenção, que o presidente russo chamou apenas de uma resistência, de uma operação militar especial, o que pode sugerir que inicialmente as tropas não estavam também preparadas para esses confrontos que a gente está vendo agora, mas grandes exércitos tendem a ter uma curva de aprendizado rápido nas primeiras semanas, então isso me parece deve ser algo passageiro. Mas a resistência da Ucrânia claramente é um fator que tem gerado alguma surpresa, o que também sugere que as batalhas devem permanecer, devem ser intensas por mais tempo. O plano inicial, talvez, de uma ocupação rápida não se concretizou. Então, o cenário mais provável aqui é a continuação do conflito, também com um alto índice de fuga de civis e com imagens de guerra que devem impactar a opinião pública ocidental ao longo de semanas. E daqui a pouco eu vou mencionar porque isso, obviamente, também gera um incentivo político para lideranças ocidentais a tomarem medidas contínuas contra a Rússia. A segunda questão que merece destaque durante essa primeira semana é a rapidez com a qual o Ocidente se uniu, a União Europeia se fortaleceu e a OTAN se fortaleceu também. União Europeia e OTAN, dois blocos em crise antes do conflito, muita dúvida em relação à sua razão de ser. A União Europeia claramente passando por um processo de enfraquecimento com a saída do Reino Unido do bloco e cada vez mais tentativas de tomar decisões nas capitais europeias. Esse processo agora se reverteu rapidamente, a gente está tendo uma situação sem precedentes, com importantes decisões sendo tomadas em Bruxelas e países europeus, mesmo os mais céticos, dispostos a aumentar seus gastos militares, sobretudo a Alemanha, que sempre vinha resistindo a esse passo, agora está cumprindo as demandas da OTAN e anunciou investimentos de 100 bilhões de dólares para se fortalecer. Então, um certo choque na opinião pública, acima de tudo europeia, e um processo de consolidação que transforma a atuação da Europa no sistema geopolítico internacional. Isso explica porque nós vimos sanções econômicas sem precedentes. Estamos vivenciando o isolamento econômico crescente de uma superpotência energética e também de uma superpotência agrícola, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as especificidades da economia russa, mas claramente não houve um preparo por parte da liderança russa às medidas econômicas que estão sendo tomadas pelo Ocidente e a rapidez com a qual isso aconteceu. Um exemplo disso é que a Europa está tomando medidas concretas para que o Banco Central russo não possa acessar suas reservas. E foi justamente isso que o presidente Putin preparou ao longo de anos, né, acumulando mais reservas internacionais, reservas financeiras, para justamente lidar melhor com as sanções que sabia que iam acontecer, que iam surgir depois da invasão da Crimeia, mas houve, me parece, sim, um erro de cálculo por parte da Rússia, subestimando a rapidez e a dimensão da resposta econômica do Ocidente ao conflito. Uma das medidas-chave que a Rússia tomou para se proteger contra isso, né, essa chamada economia fortaleza, um termo usado na Rússia com frequência, aumentando a resiliência da economia russa, foi justamente fechar um acordo estratégico e também de venda de gás com a China. Não é uma coincidência que um mês antes da guerra a Rússia assinou um tratado de cooperação com a China,
chamado Tratado da Amizade Sem Limites, ou seja, uma espécie de seguro para não ficar isolado do ponto de vista diplomático. Mas, quando a gente olha as mudanças na opinião pública ocidental, chama a atenção que a vasta maioria de economias europeias que dependem do gás russo estão dispostas a arcar com esse custo e arcar, inclusive, com desvantagens para suas empresas no mercado russo e apoiam essas medidas econômicas contra a Rússia. E, obviamente, os governos, quando a gente olha os pronunciamentos públicos antes da guerra, havia muita relutância, mas lideranças políticas também reagem a mudanças na opinião pública. E a minha percepção é que aconteceu algo mais permanente ao longo da semana passada. Acho que é difícil pôr em palavras a maneira como a percepção pública em relação à invasão de um país que está a menos de 1.000 quilômetros de Berlim, chacoalhou, vamos dizer, as considerações tanto de segurança e de economia nas principais economias europeias, né? Onde há agora uma percepção que é preciso, sim, lidar ou arcar com custo econômico relevante para garantir a segurança e a integridade territorial, não só dos países da OTAN, mas basicamente de todos os países europeus, e o temor de que uma ocupação, uma invasão fácil, entre aspas, para o governo russo pode incentivá-lo a buscar a integração de outros países na esfera de influência russa. Isso explica também o envio de armamentos por parte dos europeus. A princípio, o objetivo não é que as Forças Armadas possam derrotar as Forças Armadas russas. A assimetria militar é gigante. E mesmo com muitos erros estratégicos, a Rússia deve, em breve, conquistar as principais cidades e controlar o país. O objetivo europeu com o envio de armamentos é que o custo militar e econômico da invasão seja tão alta para a Rússia que ela não tenha um grande incentivo para avançar mais depois de ter controlado a Ucrânia. Esse, a princípio, é o principal objetivo. A clareza de que o envio de armamentos não mudará esse cálculo fundamental na guerra. Obviamente, também não há intenção, e me parece que isso não vai acontecer, um engajamento da OTAN. Eu vou falar um pouco sobre os cenários daqui a pouco, mas não podemos subestimar o apoio público às medidas, às sanções contra a Rússia, mesmo se isso trouxer desvantagens para a população. Ainda a Alemanha e vários países europeus continuam comprando gás e petróleo russo. A princípio, eu acho que isso não deve mudar a curto prazo, porque teria um impacto, obviamente, grande e aumentaria o quadro inflacionário na Europa ainda mais, mas já não podemos descartar a possibilidade de uma ruptura no fornecimento de gás para os mercados europeus, porque aqueles que estão pedindo calma, dizendo a gente precisa também pensar nos nossos interesses econômicos, estão rapidamente perdendo, obviamente, poder político neste momento. Eu acho que, e daqui a pouco eu vou falar disso, um cessar-fogo pode alterar isso, mas, de novo, eu acho que muito daquilo que aconteceu agora tem cara de ser mais permanente. Então, isso também tem, em países como a Alemanha e a Itália, a consequência de vermos retomada de plantas, por exemplo, de carvão, ou seja, uma mudança de planejamento estratégico, uma tentativa de diversificação de fontes de energia. Eu acho que tudo isso foi bastante além daquilo esperado na Rússia quando iniciou-se o conflito militar.
talvez o grande exemplo disso é o apoio relevante europeu para a exclusão de bancos russos do sistema SWIFT, que a princípio afetará muito a relação econômica da Europa com a Rússia. Todos nós sabemos, isso também vai afetar a relação da Rússia com o resto do mundo, mas aquelas vozes dizendo hoje que isso pode causar também uma desvantagem estratégica a longo prazo para o Ocidente, hoje tem menos influência do que tinham antes. A discussão sobre a possível exclusão de empresas russas do sistema SWIFT não é nova, ela surgiu, de fato, em 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, mas e isso pode ter levado o presidente russo a acreditar que a invasão da Ucrânia não teria essas consequências econômicas que está tendo agora. Muito bem, então isso para mim é a maior resistência ucraniana e as dificuldades iniciais russas no campo militar, a rapidez com a qual o Ocidente se uniu e a dimensão das sanções econômicas, o apoio público às sanções econômicas são os três temas aqui que merecem bastante destaque. Agora, rapidamente sobre os principais cenários. O primeiro cenário, a princípio, é o avanço militar russo, que claramente tem, como eu disse, uma vantagem grande, está começando a controlar várias cidades. Pode haver uma resistência de algumas semanas na cidade de Kiev. Minha expectativa seria que haveria um deslocamento temporário do governo russo para Lviv, no oeste do país, que seria a última região a ser controlada pela Rússia, e depois um governo no exílio, uma vitória russa e uma instalação de um governo pró-russo para formalizar, assim, transformar a Ucrânia basicamente em um estado satélite permanentemente aliado com Moscou. De uma certa forma, como o Belarus hoje é um estado satélite. Só uma dúvida, professor. Nesse primeiro cenário, você está considerando a Rússia tomar toda a Ucrânia, é isso? Demorar algumas semanas, mas ele tomaria toda a Ucrânia, e a Ucrânia seria um satélite da Rússia, um estado satélite da Rússia. Ok. Sim. O que também acontece, a princípio, nesse cenário é uma enorme dificuldade russa em pacificar o país permanentemente, em parte devido aos envios de armamentos ocidentais para uma espécie de resistência armada. Nesse sentido, a gente teria um cenário um pouco parecido com o do Afeganistão, que foi invadido pela União Soviética nos anos 80, e apesar da vitória militar inicial e da superioridade militar soviética, o Ocidente ficou financiando, aliás, com armas muito parecidas, né, os mísseis Stinger. O governo Reagan enviava isso para a resistência afegã, que depois de muita instabilidade, de muitas baixas por parte da União Soviética, conseguiu expulsar ou incentivar a retirada militar da União Soviética depois de 10 anos de ocupação do Afeganistão. A gente também sabe que as experiências mais recentes dos Estados Unidos no Iraque, no Afeganistão, demonstram que a vitória militar inicial é fácil, mas controlar e governar o país é difícil. Isso, obviamente, se agrava quando há apoio externo. Então, isso, a princípio, me parece o cenário hoje mais provável, o que aumenta a médio prazo também o fluxo de refugiados. E estamos vendo muitos sinais de disposição a receber esses refugiados em cidades europeias, mas isso também deve ser passageiro, ou seja, inicialmente também havia pessoas nas estações de trem esperando os sírios e, enfim, pessoas ao redor do mundo, mas a partir do momento que isso começa a pesar na economia, isso deve fortalecer partidos que se opõem ao recebimento desses refugiados, como aconteceu na Alemanha também, uma mudança brusca no debate público depois da chegada de 1 milhão
de refugiados no ano 2015, a crise atual tem o potencial de ser uma crise de refúgio maior ainda. Tem a estimativa de até 7 milhões de pessoas que podem chegar, acima de tudo, na Europa, que parece pode causar alguma instabilidade política, mas deve manter elevado o apoio público para medidas econômicas amplas contra a economia russa. Então, esse, a princípio, o cenário principal. Um segundo cenário seria um engajamento direto da OTAN, dos Estados Unidos nesse conflito e uma escalação. Acho muito pouco provável esse cenário, e devido às dificuldades atuais que a Rússia enfrenta na Rússia e das dificuldades contínuas que a Rússia deve enfrentar, me parece, por enquanto, pouco provável que o governo russo vá além da Ucrânia para iniciar instabilidade dentro de um país da OTAN. O que sim pode acontecer é uma invasão russa da Moldávia e da Geórgia, dois países vulneráveis. A Rússia já chegou a invadir a Geórgia em 2008, mas que não fazem parte da OTAN. E, portanto, a OTAN só protege os seus países membros, e um ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos, mas uma invasão russa da Moldávia ou da Geórgia não produziria uma reação militar maior por parte do Ocidente. Não há disposição no Ocidente em defender militarmente e, vamos dizer, arriscar vidas de soldados para defender a Ucrânia. Isso também, em parte, explica a forte disposição em utilizar sanções. Há uma sensação de impotência, nós não podemos, né, isso é um pensamento ocidental, como não há maneiras de defender a Ucrânia diretamente, é uma tentativa de compensar com uma postura, uma resposta econômica e que visa o isolamento econômico da Rússia. Então, esse segundo cenário eu considero pouco provável. O terceiro cenário seria algum tipo de negociação de paz que possa produzir um cessar-fogo. Isso não é inteiramente implausível. O problema é que, como eu disse inicialmente, é uma divergência tão fundamental em relação ao futuro da Ucrânia e posições tão divergentes que se radicalizaram agora. Ao longo da última semana também o governo ucraniano formalizou seu pedido de adesão à União Europeia. Isso obviamente não vai acontecer a curto prazo, mas agora também um pedido explícito de fazer parte da OTAN. Então, por exemplo, a proposta de que a Ucrânia se mantenha neutra simplesmente não possui respaldo público na própria Ucrânia. Então, as opções de, vamos dizer, ou por exemplo, de ceder as províncias de Luhansk e Donetsk para os russos, permitir que o resto da Ucrânia seja um país independente, menor, mas que possa fazer parte da OTAN, tudo isso me parece pouco provável nesta altura. O que sim pode acontecer, mas isso deve demorar, é que as sanções produzem um enfraquecimento político do presidente Putin, que, portanto, se verá forçado a adotar uma postura de acomodar demandas ucranianas devido ao alto custo político e econômico, não só da guerra, mas também das sanções. A gente está vendo muita pressão agora sobre a classe média russa, mas, ao mesmo tempo, a Rússia não é uma democracia. Em função disso, a opinião pública e manifestações acabam tendo um impacto bem menor do que seria o caso em outros países, né? A gente precisa olhar aqueles que sustentam o regime russo, que é a elite econômica, a elite militar, e eu confesso que eu sou muito cético em relação a mudanças nesse sentido a curto prazo. Também lembrando que para o presidente Putin agora, não controlar o país inteiro seria visto como um fracasso também. Ele, do ponto de vista histórico, foi tão longe que a permanência do presidente ucraniano no poder seria um fracasso para o Vladimir Putin. Então, isso é um terceiro cenário. Assim que houver sinais
de desafios internos, e aí não seriam manifestações em massa, que é algo muito raro na Rússia, mas mais um desafio interno dentro do Kremlin. Isso aumentaria a chance de um cessar-fogo, de algum tipo de resolução para encerrar as hostilidades nessa altura. Mas, de novo, o incentivo russo de parar agora é pequeno porque a vantagem está com a Rússia, claramente. Apesar das dificuldades, a Rússia, a gente estima que, estimativas entre 1.000 e 10.000 baixas até agora. Isso parece muito. Os Estados Unidos, em comparação, perdeu apenas 4.500 soldados em 8 anos de guerra no Iraque. Mas é um outro inimigo, é uma questão logística muito mais complexa tomar a Ucrânia, com resistência muito mais ampla do que era. Professor, só um detalhe, chegou uma pergunta para mim aqui, da LAR, Cooperativa LAR, bem no particular aqui a pergunta, que tem a ver com os 3 cenários, eu acho importante já fazê-la agora. Se nós pegarmos o cenário 1, Rússia tomou a Ucrânia, ou o cenário 2, a OTAN entra na disputa, nos 2 cenários, a não ser que entre o cenário 3, que chegam num acordo e bonito, todo mundo cessou fogo, mas nos 2 primeiros cenários, eu entendo que as sanções continuariam fortes, certo? Sim. As sanções continuando forte, a Rússia está estrangulada, porque os caras estão cortando um monte de coisa, as empresas, desde pequenas empresas, grandes empresas, bancos. A população russa, principalmente a mais nova, já foi criada num regime mais capitalista, mais aberto. Hoje de manhã eu peguei nos noticiários que o governo agora colocou uma lei para coibir fake news. O que é fake news? Na verdade, não é nem fake news, são as informações que estão chegando contra o próprio governo lá. Então, como essa população vai agir numa Rússia que foi capitalista, ou pseudo-capitalista nos últimos anos, e o governo tendo que conviver com sanções? Porque se ele tomar a Ucrânia, eu não creio que os países ligados à OTAN vão falar, tomou, agora paciência, vão reabrir ou cortar as sanções que já foram deliberadas. Como ficaria esse balanço? Sim, as sanções podem causar 2 tipos de efeitos, né? Primeiro, eles podem, por incrível que pareça, fortalecer o governo, porque qualquer problema que surge internamente, o governo pode dizer, olha, isso é culpa das sanções, de certa maneira, né? Eu tenho visitado ao longo dos últimos anos para estudar esse assunto 4 países, na verdade, que estão sob sanções: Cuba, Venezuela, Irã e Coreia do Norte. E nos 3 países, o que chamou muito a minha atenção estando lá é que, devido à escassez de bens, quem primeiro possui acesso a esses bens é o governo, e consegue aumentar seu poder porque distribui esses bens escassos aos seus aliados. Isso se vê claramente na Venezuela, onde a escassez de tudo consegue aumentar, paradoxalmente, o seu apoio político, porque quem é contra o governo não vai receber a cesta básica, né? Porque há escassez, de certa maneira. Em Cuba é igual, é um sistema econômico fracassado, mas em função do embargo econômico americano, o governo cubano diz, olha, é tudo culpa do embargo, de certa maneira, né? E consegue também concentrar seu poder, e apesar de estar sob sanções de uma grande economia perto, que seria o principal parceiro comercial cubano, em circunstâncias normais, o governo se mantém, né? Apesar das terríveis condições de vida. Que transforma a sanção em poder. Exato, assim, né? Os 2 países estão muito mal. Havia muita expectativa de que o Maduro cairia quando o governo Trump começou a adotar sanções mais duras, mas o governo se manteve. No caso enfim, Irã também bastante relevante. As posturas de isolamento não têm produzido uma mudança no regime na Coreia do Norte, uma mudança de comportamento. Agora, a Rússia é um pouco diferente, porque a Rússia é muito mais integrada como grande economia do que qualquer uma dessas que eu acabei de citar, que obviamente também explica por que estamos vivenciando agora um choque econômico em função do isolamento desse país, que, enfim, não se compara com o Irã, nem nenhum desses outros.
De certa maneira, na hora de pensar sobre possibilidades de enfraquecimento do poder político do presidente, também é preciso para alguém, por exemplo, que é vamos dizer, uma pessoa próxima ao presidente ou que detém algum poder econômico e político, de qual é a alternativa. Isso fica muito evidente no caso venezuelano, onde várias pessoas foram empoderadas pelo presidente e agora simplesmente possuem certos privilégios, também temem que podem ser processados lá na frente se houver outro governo, e que, em função disso, mantém seu apoio ao regime. Então, isso pode acontecer, porém, se houver uma percepção pública de que a situação que está surgindo, as dificuldades, são uma resposta a uma ação desnecessária do governo e não há muito apoio popular ao conflito, isso, obviamente, também pode enfraquecer o apoio popular ao governo. Eu confesso que eu sou muito cético, por enquanto, em relação a isso. Há muito temor, vamos dizer, aqueles que se opõem muito ao regime simplesmente saem, a gente vê isso em todos os países que estão sob pressão econômica. Então, eu acho que nos cenários mais prováveis, há sim uma grande probabilidade de manutenção das atuais sanções, inclusive de uma piora ainda. Isso é bastante provável, porque se a gente vê cenas parecidas àquelas que estamos vendo em cidades menores, em Kiev, aquilo impacta muito a opinião pública ocidental, que permite dar pouco espaço a lideranças políticas ocidentais a atenuarem as sanções. Então, acho que a gente, a princípio, deve até se preparar para uma piora em algum momento, né, uma inclusão de outros bancos russos, inclusive, na lista de sanções, em vez de um afrouxamento a curto prazo. Ok, o professor, chegou mais uma pergunta para nós, ligada aos 3 cenários, e eu creio que essa pergunta é muito ligada ao terceiro. Quando você fala de negociação de paz, veio uma pergunta dizendo que se nessa negociação pode ser discutido a divisão da Ucrânia e a Rússia ficando com o lado leste, que já tinha mais uma população com descendência russa. Você crê que isso é possível? Por enquanto, acho que que é sempre ruim para negociações. Os dois lados possuem um incentivo para manter o status quo. A Rússia confiante de que tomará o país inteiro em breve, que do ponto de vista militar é o cenário mais provável. Então é preciso perguntar qual é a disposição russa em oferecer um cessar-fogo, porque não haveria disposição por parte do Ocidente em abrir mão das sanções e deixar a Rússia com a metade do país, porque daí haveria o argumento de que aquilo mesmo entregando a metade, a Rússia acaba sendo um incentivo para avançar mais em um momento posterior. Obviamente, do ponto de vista, vamos dizer, geopolítico, visto de longe, a divisão da Ucrânia, inclusive, está sendo discutido por cientistas políticos há décadas, em função da divisão étnica que existe. Havia pessoas, o Samuel Huntington, um cientista político americano, previu justamente o que está sendo sugerido agora nessa pergunta há muito tempo atrás, no início dos anos 90, disse que esse país terá muita dificuldade em função das divergências públicas dos dois lados. Eu tenho conversado com uma série de pessoas que acompanham o cenário no local, e eu conheço um pouco o leste da Ucrânia. A minha percepção é um pouco que a opinião pública, mesmo do lado leste da Ucrânia, atualmente mudou. E que mesmo pessoas em Kharkiv e outras cidades torcem, entre aspas, para Kiev agora em função desses ataques russos. Eu, por enquanto, vejo muito pouco espaço para algo assim a curto, médio prazo. Acho que lá na frente, em algum momento, isso pode mudar, mas há muita confiança dos dois lados, também do lado do Ocidente, que apoia
o governo ucraniano não com soldados, mas com todos os outros meios, e com vozes influentes dizendo que depois, em algum momento, a gente precisa, de fato, trazer a Ucrânia para a União Europeia. Então, não, por enquanto, não vejo muitos sinais nesse sentido. Eu acho que o cessar-fogo pode até ser temporário, para talvez permitir a saída de civis de alguns centros urbanos, mas teria que ser algum tipo de solução que possa restabelecer uma relação de confiança mínima para dar um primeiro passo para atenuar as sanções. Eu, por enquanto, não consigo ver muita evidência nesse sentido, também porque tivemos uma escalação da retórica dos dois lados, que é inevitável, né? Nos Estados Unidos tem senadores pedindo o assassinato do presidente russo, do lado russo tem ameaças de retaliação nuclear. Então a gente está agora realmente numa fase que só depois, com o tempo, pode aos poucos, né, quando os ânimos se calmarem, talvez ser revertida, mas me parece que seria uma ilusão acreditar que a gente volta a um cenário pré-guerra em termos de sanções. Isso é importante. Professor, até pelo nosso tempo aqui, vamos agora dar uma canalizada para o Brasil, claro, então. Perdão. Vamos falar do nosso país aqui, os impactos para o agronegócio. Vamos lá. Seu ponto de vista. Sim, vamos lá. Então, só fazendo um último comentário mais amplo, que é o seguinte: em relação ao sistema, ao impacto geral, a gente cresceu, todos nós, né, a gente se acostumou com um sistema hiperglobalizado dos últimos 30 anos, em que não havia risco de confronto de grandes potências, por uma simples razão, só havia uma. Né? Ou seja, a probabilidade de uma grande potência entrar em conflito com os Estados Unidos não havia, porque não havia nenhuma outra grande potência comparável. E a única outra que tinha o potencial, né? Ou seja, tanto Rússia quanto China não sofreram uma estratégia de contenção séria por parte dos Estados Unidos. No caso da China, ao contrário, uma relação, uma simbiose econômica incrível, que permitiu que a gente vivesse num país em que investimentos, e quem se beneficiou muito disso foi a área de commodities, né? Que fez uma festa ao longo das últimas 3 décadas, livre de preocupações sérias geopolíticas, né? Não havia muita preocupação de que poderia realmente acontecer uma coisa que impedisse o fluxo de commodities entre dois blocos, por exemplo. Havia problemas com sanções contra a Venezuela, Irã, etc., mas nunca de maneira tão ampla como está tendo agora. Este me parece um cenário que veio para ficar, em que essa liberdade, vamos dizer, essa globalização que nos permitiu pensar em investimentos olhando eficiência, redução de gastos, etc., aquilo acho que está se encerrando agora, então a geopolítica começa a ter um impacto maior sobre essas decisões. Isso, obviamente, vai ter um impacto grande para commodities em geral, né? Isso vai fazer com que países pensam de maneira mais na sua própria autonomia, os estoques de commodities vão aumentar ao redor do mundo, né? Países como a Alemanha vão aumentar seus estoques de tudo nos Estados Unidos, sabendo que lá na frente talvez a gente vai ter que lidar com ajustes do mesmo jeito que a gente está vencendo agora, lembrando que em algum momento, ao longo dos próximos 10, 15 anos, a China tentará invadir Taiwan. Me parecia pouca dúvida em relação a isso. Não deve acontecer agora, mas algum tipo de reação ampla do Ocidente contra a China será o resultado disso. Muito bem. Então, impacto no agronegócio, né? A Rússia, como eu disse, subestimou a resposta. A gente deve ver um cenário gravíssimo de contração da economia russa. As medidas tomadas antes não foram suficientes. Então, temos um cenário de recessão e inflação na Rússia, e eu acho que poderia haver um calote também, como a gente viu em 98. A exposição das empresas internacionais será menor. Naquela época, ninguém pensava que isso poderia acontecer, porque havia um certo otimismo em relação à Rússia. Agora, sim, esse cenário já está, vamos dizer,
os países estão se preparando para isso. Desde 2014, muitos bancos se afastaram do mercado russo, e empresas, obviamente, agora estão fugindo de qualquer exposição que eles possuem, também com medo de sanções secundárias, né? Isso é uma preocupação grande. Me parece que se houver uma mobilização pública e um novo consenso na elite americana, que inclusive pode reduzir a polarização de que é preciso ser mais duro com a Rússia, o que é o cenário real, isso complica, de fato, permanentemente a ligação entre empresas brasileiras com as russas também, por medo de serem atingidos por sanções secundárias, não só contra a Rússia, mas contra qualquer empresa que tenha contato com o mercado russo. Mercado de energia, obviamente, muito atingido também o Brasil nesse sentido. Muita gente torce para um acordo com o Irã em breve. O Irã poderia fornecer 1 milhão de barris por dia, mas eu acho ainda o cenário mais provável é um acordo, mas ele pode demorar algumas semanas. Só um detalhe, você falou de energia, veio uma pergunta para mim já faz um tempinho, que tem gente que manda a pergunta direto para mim e não coloca aqui aberto ao chat, e ligado à energia e o agro. Só para vocês entenderem, o professor ele é analista político, não é economista, então eu vou fazer uma pergunta aqui, talvez para você fique mais difícil, mas tem a ver com a política do nosso país. Você crê que o Brasil vai fazer uma revisão política em toda a questão do sucro alcooleiro, porque o Brasil até então vem com uma política numa tendência, mas essa questão de petróleo agora impacta o mundo inteiro. Então, a questão do álcool do Brasil também vai ser impactada, né? E você crê que agora deve-se mudar alguma coisa nesse sentido ou não? Como você acha que fica isso? Bom, como você falou, né, eu não sou especialista nessa área específica, mas me parece que há uma percepção, olhando também a movimentação da ministra Tereza Cristina, que as mudanças que estão surgindo agora requerem uma resposta ampla do governo, porque, de novo, essas respostas, esse novo cenário tem cara de ser permanente. Então, acho também provável que há uma disposição política por parte do governo em se adaptar a isso de maneira mais permanente, no sentido de não tentar aguardar para ver se tudo passa rapidamente, mas de fazer mudanças estruturais, se for preciso. Agora, só aqui falando mais especificamente sobre duas áreas que me parecem realmente fundamentais, né, que é o impacto sobre commodities e fertilizantes. As sanções impostas à Rússia já estão inviabilizando a concessão de cartas de crédito, né? Vários atores no agronegócio brasileiro estão percebendo isso, e sem essa garantia não tem segurança para concretizar as operações. Eu acho que isso pode ser algo temporário, porque é evidente que a Rússia agora vai acelerar e muito a construção de sistemas alternativos, né? Existem já sistemas alternativos ao sistema SWIFT, de fato, no contexto do grupo BRICS, sistemas de pagamento alternativos estão sendo discutidos há anos. A China possui um sistema, então isso me parece que é algo que pode demorar um tempo, pode aumentar o custo, mas não é algo que fechará as portas para a Rússia permanentemente. Isso pode afetar a relação Rússia-Ocidente de forma não permanente, talvez, mas de longo prazo. Mas isso é certamente algo que em algum momento vai acontecer. São sistemas alternativos, basicamente, ao do SWIFT. Temos aqui, obviamente, o forte aumento do preço trigo, milho e óleos vegetais. A Rússia e a Ucrânia juntos são responsáveis pela exportação de em torno de 30% do trigo. Então, isso tem, obviamente, um impacto direto, já agravando uma situação de crise prévia, antes a guerra que a gente está vendo agora. Então, nesse sentido, commodities estão sendo fortemente atingidos, e
a área de fertilizantes é algo que o governo já está, aliás, se movimentando para identificar fornecedores alternativos, né? De novo, quem tem se movimentado mais é a Tereza Cristina, que tem buscado identificar outros fornecedores como o Canadá, etc. Eu acho que isso não vai evitar uma elevação permanente do preço, né? Porque o sistema internacional precisa se adaptar a essa nova realidade até que a Rússia possa, por meios alternativos, voltar a fornecer. Mas isso pode acontecer a um custo maior, a um risco maior, devido à disposição ocidental em punir a Rússia permanentemente. Eu tenho um pouco a impressão que pode haver um risco de escalação, porque algumas vozes americanas podem querer se aproveitar desse momento para tentar mudar o governo russo, né? Ou seja, uma chance aí para punir a Rússia tanto que numa tentativa de fazer o Putin cair. Eu acho que isso não vai funcionar, mas pode explicar por que a disposição em reduzir o impacto das sanções agora seja muito pequeno. Então, por isso, a sensação em geral é de que essas mudanças bruscas que estão acontecendo agora não serão apenas passageiras. Esse ponto é importante para nós, pessoal. Tem muitas cooperativas aqui, professor Stunkel, e esse ponto que você traz, tudo bem, tudo é premissa, mas o fato político dos Estados Unidos não ter interesse de que acabe logo a pressão sobre o governo russo e ficar pressionando com sanções e sanções, para o agro brasileiro acaba sendo um problema, é o que você está colocando, porque nos traz a informação de que essa questão de fertilizantes vai se prolongando. É isso que você está dizendo. Sim. Então, é mais uma questão política que impacta na econômica. Ou seja, o governo americano ele tem interesse que essa coisa se prolongue, porque é uma forma de tentar derrubar o governo russo. É isso, certo? Sim. É uma premissa. Sim. Obviamente, há também alguma preocupação com o aumento, vamos dizer, a consequência inflacionária que isso tem dentro dos Estados Unidos, né? O Biden nunca fala sobre a Ucrânia sem dizer que o governo americano fará de tudo para evitar um aumento da gasolina, etc., que também é um fator relevante para o cenário eleitoral. O Partido Republicano deve retomar o controle da Câmara e do Senado agora em novembro. E o Biden vai tentar aproveitar-se também desse conflito com a Ucrânia para elevar a sua própria taxa de aprovação, que é bastante baixa. Então, também é preciso pensar um pouco vamos dizer, nos incentivos de cada ator. Aqueles políticos que queriam fortalecer a União Europeia, por exemplo, estão... assim, eles não estão felizes com o conflito, mas conseguiram também alcançar seus objetivos, de certa forma, em função desse conflito. Então, sim, acho... hoje há um incentivo político para a manutenção e para buscar enfraquecer ainda mais o governo russo por meio da manutenção das sanções, sim. Isso é bastante importante para nós. Por isso que essa questão da visão nossa mais geopolítica é importantíssima. Ok, pode continuar o raciocínio, professor. Não, então, me parece que agora é preciso acompanhar, como eu disse, alguns discurso político americano. Até agora, como eu disse, para resumir, risco de engajamento para além do atual é menor, porém sempre há risco de escalação acidental. A Rússia, e aqui alguém perguntou sobre, por exemplo, a questão da planta nuclear. O reator, né, que houve confrontos militares perto do maior reator nuclear da Europa ontem à noite. Esse incêndio que teve perto do reator hoje está controlado. Mas é um símbolo daquilo que pode acontecer em cenários de guerra, a entrega de armamentos
sempre é um perigo, porque na hora da entrega pode haver ataques russos que podem, a princípio, sempre gerar o risco de um confronto direto entre tropas da OTAN e, por exemplo, da Rússia. Então, também não podemos descartar uma piora do ponto de vista econômico, mas, de novo, eu digo, uma piora do ponto de vista militar que também traz um aumento maior das medidas econômicas contra a Rússia. Eu ainda não considero provável, mas o mercado também precisa estar preparado para este cenário. Pode haver acidentes, sobretudo a partir do momento em que a Rússia chega a controlar todo o território. Uma entrega, um armamento da resistência é perigoso, obviamente, porque a Rússia tentará impedir isso e alguns chegarão perto da fronteira com a Ucrânia para passar armamentos para resistência, etc. Isso sempre pode causar um aumento das tensões. Mas ainda, de novo, acho não provável, então nem acho provável, por enquanto, uma escalação ampla, que seria um confronto direto, nem um rápido encerramento das atividades militares. Então, por enquanto, o cenário mais provável, manutenção do percurso militar atual até uma vitória russa e manutenção também das sanções, com talvez uma ligeira probabilidade de uma piora devido à mudança, à radicalização um pouco da opinião pública a respeito da relação com a Rússia, né? Vamos dizer, esse pensamento mais típico que a gente viu já na Guerra Fria também, até o fim dos anos 80. Então, sim, a necessidade nesse sentido é a necessidade do agronegócio se adequar a uma nova realidade, que impactará o sistema internacional muito mais do que guerras anteriores, mas que produz uma nova lógica geopolítica. João Paulo, acho que você está no mudo aí, João Paulo. Desculpa, professor, olhando o agronegócio, estou aqui tentando fazer um resumo aqui, né? Porque o cenário de beleza, ó, semana que vem acabou a guerra, cada um para o seu canto, parece ser muito remoto. Acabou tudo. E também uma tendência de prolongamento das sanções. Olhando isso, né, nós vamos ter país que produz muito, mas com demanda mais reprimida, demanda em outro lugar faltando comida. Essa questão geopolítica eu achei muito interessante, né, que os países que não tinham armamento estão comprando mais armamento. A questão de ferro e aço não foi colocado aqui, mas eu também entendo que os países começam a estocar de ferro e aço, então está ótimo para as commodities, para quem produz essas commodities. Eu creio que para o agro, se por um lado falta fertilizantes, essa questão da estratégia geopolítica e preocupação com uma guerra maior traz um lado positivo, que é os países também estocando comida. Então, sim, nós podemos ter um lado positivo, se por um lado falta fertilizantes, um lado estratégico, político, aí dos países estocando comida também. Tem lógica isso? Sim, absolutamente. E eu até diria que as resistências europeias, já pensando, por exemplo, na negociação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, as resistências atuais, muito óbvias, na França, por exemplo, em relação ao acordo, podem diminuir em função desse pensamento de bloco, né? Nesse caso, a Europa estaria mais disposta a uma aproximação estratégica com a América Latina diante dessas tensões permanentes e uma tentativa de certa forma, assegurar uma relação amigável e estratégica com a União Europeia, com a América Latina. Mas, sim, aumento de estoque, um pensamento menos em eficiência, mas muito mais em segurança. O que quer, sim, dizer pensamento em plano A, B, C, o que sempre a primeira reação de governos nesse sentido é o aumento de estoque em todas as áreas, sobretudo aquelas onde havia uma dependência ou continua havendo uma dependência da Rússia ou de Belarus. Veio uma pergunta aqui nesse sentido, perguntando se seria razoável
pensar em um corredor logístico exclusivo para garantir segurança alimentar, assim como foi negociado um corredor humanitário. É viável? Seria plausível isso? Eu não acho impossível. Agora, é preciso lembrar que a lógica atrás das sanções é fragilizar o governo russo, né? Ou seja, é uma tentativa de não só mostrar ao seu eleitorado estamos fazendo algo, já que não podemos enviar tropas, mas assegurar que haja um impacto negativo econômico do outro lado. Então, aí já temos, vamos dizer, a exceção, já temos, de certa maneira, um corredor logístico energético, né? A Alemanha continua comprando gás russo até agora, mas vai correr muito para diversificar suas fontes, né? Muita gente agora vai correr para tentar comprar energia em outro lugar, o que eleva muito o preço, obviamente. Eu acho que isso pode acontecer em alguma abordagem mais razoável, mas por enquanto acho pouco provável. Acho que por enquanto, mesmo um corredor humanitário já seria assim, um avanço grande. Agora, além disso, por enquanto, acho que a falta de confiança dos dois lados para estabelecer esse tipo de coisa. Ok. Pessoal, é muito oportuno, né? Você está aqui com o professor. Alguém tem alguma pergunta a mais? Alguém queria aproveitar os momentos? A gente está encerrando aqui o tempo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta a mais? Ninguém levantou a mão aqui. Se ninguém for fazer, eu vou passar. Só a última pergunta, desculpe, Olavo. Só uma perguntinha. A maior usina nuclear está sendo bombardeada agora. Um caso de um acidente nuclear pode mudar muito, Oliver? Olavo, olha, houve batalhas perto do reator ontem, né? Isso, para mim, aumenta assim, radicaliza um pouco os ânimos, né, do lado ocidental. Existe um pouco essa narrativa agora, o governo russo é irracional, etc., que é muito perigoso, né? Quando a gente acha que tem um ator irracional, é porque a gente não consegue explicar direito o que o outro lado está fazendo, mas isso eu acho, enfim, acho uma análise errada, mas o que eu olho como cientista político é o que impacto isso está tendo na opinião pública ocidental, como isso impacta as elites ocidentais políticas, né? E claramente esse cenário, essas imagens hoje nas capas dos jornais ocidentais, que há perigo de um acidente nuclear devido às batalhas próximas, etc., é uma péssima notícia para todos aqueles que torcem para uma desescalação, tanto do ponto de vista militar e econômico, né? A leitura ocidental claramente é que é uma atuação totalmente irresponsável por parte da Rússia. Eles estão colocando a gente em perigo também. Não se pode negociar. Eu acho pouco provável. Ontem à noite falei com um colega americano de segurança nuclear. Ele me disse que uma explosão daquilo que a gente viu em Chernobyl em 86 é muito pouco provável, porque teve aí umas falhas específicas do reator, e esse é um modelo diferente. Então, uma catástrofe dessa dimensão é pouco provável. Mas, claramente, todo esses relatos sobre o reator agravam o atual afastamento e a pouca disposição dos dois lados em iniciar um processo de diálogo. Então, a princípio, é uma má notícia de novo, reduz a probabilidade de encerramento das hostilidades nesse momento. Ok, professor. Uma coisa, a gente caminhando para o final aqui, que eu acho importante para todos vocês, tem uma liderança muito grande do agro. A forma que a gente olha a televisão, né, a gente vai tomando partido. E a gente fica muito ali, né? Putin contra a Ucrânia, coitadinho da Ucrânia, os Zelensky e tal. Mas é importante entender isso que você nos trouxe aqui, que tem muito mais interesse por trás disso, né?
essa questão dos interesses da OTAN, interesses dos Estados Unidos, a questão da nova dimensão geopolítica é muito importante para a gente administrar nossos negócios. Nada mais vai ser como era antes, e muito interesse por trás do que parece vai continuar acontecendo, e a gente tem que entender o movimento dessas peças. Então, eu creio que foi muito importante essa sua participação, professor Stunkel, porque trouxe essa visão melhor para nós, como gestores dos nossos negócios, de que não é só uma questão de Rússia versus Ucrânia, é uma questão de que para o mundo tem outros interesses e cada um mexe suas peças. Ontem à noite mesmo eu estava vendo, os Estados Unidos continuam importando gás também dos Estados Unidos, da Rússia, importando petróleo da Rússia, quer dizer, tem um monte de sanção, mas no que interessa para os caras não cortam, né? Os Estados Unidos importam petróleo. Então, cada um mexe onde interessa e nós temos que tomar cuidado com isso, né? Sim, isso é verdade, esse fluxo continua acontecendo. Algumas vozes começando a dizer que deve cortar, etc. Eu acho pouco provável porque, de novo, a preocupação da população americana com a pressão inflacionária é relevante. Agora, o Brasil, de certa maneira, pode vivenciar na sua relação com a Rússia uma dinâmica um pouco parecida com aquela, por exemplo, no caso do Huawei, né, onde havia uma pressão por parte do governo americano no Brasil tomar alguma postura mais dura para não permitir a atuação da empresa chinesa como fornecedor de componentes da rede 5G. Então, isso vamos dizer, o novo normal, né, de ter uma pressão geopolítica para que o país dificulta um pouco a atuação no Brasil em navegar esses cenários de maior tensão entre os blocos. E aí o interesse do Brasil é evidente, proteger, fazer com que laços cordiais econômicos sejam viáveis com todos esses atores, apesar das tensões geopolíticas entre esses atores, né? Ou seja, o objetivo do Brasil claramente aí. E aí eu sou, a longo prazo, eu acho que isso até pode dar certo apesar de uma tensão permanente enorme entre o Ocidente e a Rússia, o Brasil, de alguma maneira, tentar preservar os seus laços com todos os atores, né? E aí a vantagem que o Brasil tem é de ser um país longe desse conflito, que tem pouquíssima visibilidade vamos dizer, no debate global, como qualquer outro país latino-americano, em função da distância geográfica. Quer dizer, em longo prazo pode ser bom para nós, né? Pode acabar sendo positivo. Eu acho que o risco de ser absorvido inteiramente por esse conflito, politicamente falando, como agora seria o caso de países europeus, é menor, né? O país pode defender aí uma postura de dizer, olha, isso aí é um conflito lamentável, etc., mas buscar preservar de alguma forma, mesmo que se limita mais à questão econômica, manter esses laços, sim. Mas isso, obviamente, sim, isso não protege o Brasil de flutuações enormes de preços que a gente está vendo agora. Sim. Tá bem. Professor, eu agradeço muito, muito mesmo a sua contribuição. A gente sabe que sua agenda estava complicada, a gente conversou com o professor Stunkel, ele está sendo demandado aí muito, mas ele foi solidário conosco. Agradecemos muito, agradecemos a Corteva pelo momento. Nós vamos mandar uma pesquisa de satisfação para vocês. Espero que vocês preencham. A gente está tentando com o Scala News ao vivo, está sempre presente nos momentos oportunos, atendendo nossas cooperativas do Scala. Espero que tenha sido contributivo para vocês. E eu gostaria de chamar agora o Carlinhos para encerrar para a gente essa sessão. Carlinhos, por favor. Olá, tudo bem? Prazer, professor Oliver. É uma satisfação e queria, em nome da Corteva, aqui agradecê-lo por compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência em relação a esse importante conflito e os reflexos, desdobramentos aí para o restante do globo, né? E especialmente aqui para o Brasil e para o nosso agronegócio, que acaba sendo a locomotiva desse país aí, né? Então, JP aí por mediar para a gente essa importante discussão, a todos os nossos parceiros aqui, Mind, Inter, Infocop, nossos colaboradores Corteva também, e estaremos sempre atentos às novidades, quer seja com relação a esse tema aqui ou qualquer outro que possa ter essa relevância para a gente e trazer aqui sempre no Scala News de forma bastante pontual e precisa. Então,
Muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia, excelente fim de semana. Fiquem todos bem. E, de novo, Oliver, muito obrigado aí pela tua participação com a gente. Um abraço a todos. Obrigado, um abraço. Obrigado a todos, obrigado Corteva, obrigado Oliver, obrigado nossas cooperativas. Por favor, então, pessoal, preenche nossa pesquisa de satisfação, é importante para nós, para sempre trazer o melhor para vocês, tá? Um bom dia, um ótimo final de semana e até breve.